as colocações, o discurso foi bem interessante, mas não resolveu tá o tudo problema. errado. Não resolveu o problema. Mas tá tudo errado. Era o que ele falava. Não resolveu o problema porque Jesus, em primeiro lugar, era cheio do Espírito Santo. E a gente sabe que essa expressão cheio do Espírito Santo não é de agora. João Batista era cheio do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo desde o ventre de Maria. Isso tanto é verdade que quando Maria vem visitar Isabel, e Isabel se encontra com ela, a Bíblia diz que João Batista saltou, começou a se mexer no ventre de Isabel, justamente por causa desse contato do poder do Espírito sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora, tudo isso que o nosso amigo, o pastor e professor Paulo Henrique acabou falando, ele orbitou em torno da divindade de Cristo. E como nós já pontuamos desde o início, essa questão está ligada à natureza teantrópica. O que é a natureza teantrópica? Jesus, na divindade, nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é o único que goza de um privilégio, de ser Deus e homem ao mesmo tempo. E a discussão não gira em torno da divindade, gira em torno da humanidade de Jesus. Não é da divindade, é da humanidade. Mas ele quer trazer o debate para a divindade. Essa discussão não é para agora. Quem está sendo capacitado não é Deus. Quem está capacitado é o homem de Jesus. É ele que está sendo capacitado. E como eu disse, em Lucas capítulo 4, versículo 1, ele não somente era cheio do Espírito Santo, como ele foi levado, conduzido pelo Espírito Santo. E eu consultei um autor chamado A.T. Robertson. É um dos grandes gramáticos da língua grega. Eu tenho uma obra dele, mais de 1000 páginas. Inclusive, quem passou para mim foi o professor Luciano Benigno. Um abraço, se ele estiver nos assistindo. E ele passou essa obra para mim. Eu tenho também um comentário de A.T. Robertson. Nesta gramática, nesse trabalho dele, ele diz que esse ser levado é ser conduzido constantemente. Porque ali nós temos um passivo imperfeito, onde a ideia é de que ele não foi conduzido apenas uma vez, mas no seu ministério ele foi conduzido, ele viveu na dependência do Espírito Santo. E o próprio texto que ele acabou de apresentar, que vai falar sobre uma teoria muito polêmica, chamada teoria kenótica, que está em Filipenses capítulo 2, 5 até 11. Na primeira parte vai falar da pré-existência de Cristo, da sua divindade, da sua eternidade. A segunda parte vai falar do estado de humilhação do Senhor Jesus, que ele não só se tornou homem, mas se tornou servo. E como servo foi obediente. Já pensou Deus obediente? Obediente a quem? E servo de quem? E depois foi obediente até a morte de cruz. Imagina agora, professor Paulo Henrique, Deus morrendo na cruz, uma vez que Paulo diz que ele é imortal, por 2 vezes ele não pode morrer. Então nós estamos tratando da questão da humanidade. E por último, a exaltação de Cristo. Então esse texto, ele fecha a questão, porque Jesus é cheio do Espírito Santo, ele nasce sob o poder do Espírito Santo, porque Maria, quando questiona o anjo Gabriel, falou, mas como assim? Eu ainda não conheço um homem. Repousará sobre ti o Espírito Santo, e o ente que em ti será gerado será chamado de Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Então ele já nasce pelo poder do Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, depois é ungido pelo Espírito Santo, e Lucas diz que ele era cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito Santo. Se isso não é ser capacitado, eu não sei o que é. Boa, vamos lá, Paulo, a palavra está com o irmão. O texto que o senhor faz menção de Lucas capítulo de número 4, versículo de número 1, citando até o A.T. Robertson, na verdade, esse texto de Lucas capítulo 4, versículo de número 1, quando o senhor enaltece a questão do cheio, né? Eu vou trabalhar o texto grego aqui. Ele diz assim, Iesu de pleris pneumatus agio, né? E foi Jesus cheio do Espírito Santo. E essa expressão pleris, que o senhor faz menção, é um adjetivo. E esse adjetivo, na verdade, para ter essa conotação que o senhor está dizendo de capacitação, nós teríamos que ter um verbo ou um substantivo, porque o adjetivo está dando a qualidade
desse ser cheio, ou seja, nós voltamos de novo ao Mateus capítulo 4, quando fala da união do ministério, do acompanhamento. E aí quando o senhor enaltece dizendo assim, que esse debate ele não deveria circular pela questão da divindade, ele circula pela divindade e pela humanidade. Mas por que eu trabalho primeiro a divindade e não excluo a questão da humanidade? Porque a participação de Jesus aqui na Terra é um ministério curto, de 3 anos e meio, 4 anos, e na sua natureza ele é divino. Ele assume a natureza humana para resolver um problema que era dos seres humanos aqui, e depois ele volta a ter a natureza divina de novo. Então, ou o senhor concorda, ou o senhor defende que Jesus é homem hoje ainda, no céu, em carne e sangue. Porque aí a gente vai ter, só para eu concluir, porque a gente vai ter um problema muito grande quando diz que carne e sangue não entra no reino do céu. Então, pelo que o senhor entende, quando Jesus morre e ressuscita com o corpo glorificado, parece que ele é homem ao mesmo tempo, né? Morando no céu, ele volta para a sua natureza divina ali, e ele é homem e Deus ao mesmo tempo, ele continua sendo homem e Deus. E aí é um grande problema, né? Porque assim, quando o senhor tem o texto de João capítulo 17, que fala assim, Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha antes do mundo existir, não parece que ele tinha esse corpo dos seres humanos, porque ele vai adquirir esse corpo dos seres humanos no ventre de Maria, porque é algo voltado aqui para as questões terrenas. Deus morre? Não. Quem morreu na cruz? O homem. Isso é nítido, a gente não tem o que discutir. Agora, se eu ignorar a natureza divina, sendo ela primária, ou seja, Jesus primeiro é divino para depois assumir temporariamente a natureza humana, então a gente fere algumas questões, e aí aqui tem um adjetivo que na verdade é para demonstrar a qualidade dele ser cheio. O que é Jesus ser cheio do Espírito Santo? É a qualidade que ele tem diante de outras pessoas, porque ele vai ser levado no deserto para ter um embate com o inimigo, ali é uma questão espiritual, né? E parece que esse ser cheio do Espírito Santo e ser levado ao deserto, não me parece que é uma questão, não é um ambiente material. Parece que ali é mais um ambiente espiritual. Então, não é necessário, não é de necessidade. É união ministerial. O Espírito concorda com Jesus e Jesus concorda com o Espírito. E assim como aconteceu no passado. Não vejo problema nenhum aqui, nesse contexto. Olha, eu não sei se eu estou entendendo muito bem o que o senhor está querendo dizer. E o senhor pode até me interpelar agora, não tem problema nenhum, né? Eu acho até interessante. Se eu entendi errado, o senhor me corrija, por favor. O senhor, na encarnação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E parece que o senhor linka isso com Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, que é a questão quenótica. O senhor entende, então, que quando o Verbo se fez carne, ele deixou de ser Deus, é isso? Não. É isso que o senhor deixou entender. Não foi isso que aí que eu depois falei. ele voltou a ser Deus novamente. Se depois o senhor voltar, você vai ver, ele voltou na sua divindade outra vez. Sim, não, isso então, que você deixou. É que então, assim, o que deixa eu só corrigir, se talvez o senhor tenha entendido dessa forma. Não, é isso que você disse. Agora, o que você quis dizer com isso? Tá, então não foi isso que eu disse. Eu disse, então, que Jesus... Eu usei o texto dizendo assim, ó, se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então, Deus nunca vai deixar de ser Deus. Jesus nunca vai deixar de ser Deus. Eu estou defendendo isso desde o começo. Mas nunca ninguém disse isso, que ele deixou de ser Deus. Mas foi o que o senhor falou, que eu disse que Jesus deixou de ser Deus e depois ele voltou a ser Deus. Eu não falei isso. Então, mas o que o senhor disse foi o seguinte, olha, ele voltou a ser divino novamente. Deus. Quando ele subiu apenas Deus. Então, justamente. É o que eu perguntei pro senhor. Quando ele agora na eternidade ele é Deus e homem ou ele é só Deus? Na ascensão, então, ele deixa de ser homem. É o que eu perguntei pro senhor. Então, mas é isso que o senhor afirma? Não tô afirmando nada. Eu fiz uma pergunta. Então, não entendi sua colocação. Ficou meio vazio. Porque é assim, ó. Ficou meio no vazio. Colossenses capítulo 2, versículo de número 9, nós temos a seguinte expressão. Roti enautu katoikei pantopleroma tefteótetus somatikos. Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então, assim, em nenhum momento eu disse que Jesus deixou de ser Deus. Agora, o que eu perguntei pro senhor, e o senhor jogou de novo a peteca pra mim, foi o seguinte. Quando Jesus ascendeu aos céus depois da morte e da ressurreição, e antes de morrer ele fala, Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tinha antes do mundo existir, porque Filipenses capítulo 2, versículo de número 2... E o que é essa glória que ele está pedindo? É o corpo glorioso. Pra mim é o corpo glorioso. Porque se ele vem com o corpo glorioso que ele aparece em Apocalipse, Maria não ia suportar. Quer dizer que ele tinha um corpo glorioso antes de vir pra Terra? Pra mim, sim. Tanto é que ele aparece pra Moisés com esse corpo. Tá ótimo, então.
Tá, e tá Moisés deseja ver o rosto e ele fala, Isso. só vai ver minhas costas. Tá bom. Porque era um segredo pro Novo Testamento. Tá ótimo. E quando ele aparece de novo com o corpo glorioso no Apocalipse, o João cai como morto. Tá certo. Tá ok. Ou não? Não, é que tá na minha vez eu abri o precedente Não, para tudo que bem, você eu pudesse retorno pro dialogar. senhor, pode ficar à vontade. Eu acho interessante as suas colocações, né? Depois o senhor vai assistir novamente o que o senhor disse. Sim. Antes de citar essa passagem de João capítulo 17, versículo de número 15, Certo. de número 5, melhor, o que é que o senhor disse? Depois o senhor vai ver. Mas voltando ainda a Lucas capítulo 4, versículo Correto, 1, primeiro. versículo 2, esse verbo aí, pleral, a ideia de plenitude, de pleno. Ele era cheio, pleno. Nós sabemos o que adjetivo. seja como for, o conceito, a gente tem que analisar o conceito, não apenas a etimologia da Sim, palavra, sim. porque a etimologia da palavra muitas vezes nos engana. Sim, aí a O semântica. conceito de ser cheio do Espírito Santo, João Batista era cheio do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ou seja, foram capacitados. Então, esse ser cheio é ser capacitado. Logo em seguida, ele é conduzido e continua sendo conduzido. Agora, o texto fundamental de que, isso aí para acachapante, de que Jesus era capacitado, o homem Jesus, e dependia do Espírito Santo, nós vemos em Mateus capítulo 12, do versículo 23 até o versículo de número 32. Ali a questão onde Jesus está expulsando, está realizando uma cura, e ali o menino está endemoniado, e os fariseus fazem a seguinte acusação para Jesus. Ele está expulsando os demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios. Ele falou, olha, todo reino dividido contra si mesmo, ele não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, né, está dividido o seu reino. Agora, se eu expulso os demônios pelo poder do Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, é chegado a vós o reino de Deus. Olha o que Jesus, olha, se eu expulso pelo Espírito Santo, perceba que Jesus expulsava demônios, ele realizava curas pelo poder do Espírito Santo. E fora esse texto de Mateus, eu tenho mais. Eu não sei como é que solidaria com esse texto, que a gente tem que ficar... A gente pode filosofar, apresentar aqui... O texto que o senhor escolheu, fico. Se eu quiser ficar em Lucas, o capítulo 4 eu fico. Apresentar aqui o texto grego, mas a gente tem que conceituar isso teologicamente. Sim, é o que nós estamos fazendo. Dentro do Novo Testamento. Sim. E eu não sei como é que o senhor lida com essa situação, onde ele mesmo diz que fez isso pelo poder do Espírito Santo. A questão aqui é a seguinte, primeiro, Lucas capítulo 4, quando o senhor menciona João Batista e Jesus, essa comparação não deve ser feita porque, primeiro, João Batista não era Deus antes de vir à Terra. Então o senhor quer colocar alguém que é Deus e tem todo o poder com alguém que não é Deus e não tem todo o poder. Esse é o primeiro deslize para mim. Continua trabalhando a questão da divindade justamente porque João Batista não era Deus. Ele tem que ser capacitado pelo Espírito Santo. E quando eu vou defender e definir aqui... E Jesus agora não eu vou era homem, então? Não, mas ele era o que antes? Não, eu estou isso que eu tô falando. Ele era homem? Mim, o que parece o senhor defender é que Jesus deixa de ser Deus para ser capacitado pelo Espírito Santo. Um pouquinho. Porque se ele é Deus, ele não precisa ser capacitado. Deixa eu só concluir aqui, porque o senhor estava na sua fala e eu não interrompi. Só para eu concluir. Aqui é o seguinte. Ficar ou tornar-se hábito, fazer com que alguém se torne hábil, habilitar-se, a formação de professores capacitou-a para o ministério do magistério. Ela precisava ser capacitada pelo Espírito Santo. Ou seja, ela precisava ser capacitada pelo colegiado dos professores para gerar nela uma habilitação para que ela conseguisse exercer aquele ministério. E Jesus não precisava ser disso porque ele era Deus. Um outro problema. Quais são os sinônimos da palavra capacitar? Persuadir, compreender, convencer e habilitar. E qual é o antônimo da palavra capacitar? Incapacidade, incapaz. Eu pergunto para o senhor, Jesus seria incapaz do quê, sendo ele Deus? Posso responder? Claro, fica à vontade. Ele seria incapaz de expulsar... veja bem, é isso que eu digo. Ele está anulando a humanidade de Cristo. Eu não estou anulando. Está anulando. O senhor só não está dizendo assim, olha, Jesus não era homem. Então, mas se eu não estou dizendo, o senhor não pode colocar a palavra na minha boca. Cada um está anulando uma parte. Cada um está anulando uma parte. Eu não estou anulando nenhuma das duas. Vamos lá de novo. Foi a pergunta. Repete a pergunta, Paulo.
Se capacitação significa habilitar-se, ou seja, dar condições para quem não tem condições, então um aluno, quando ele quer estudar e se formar, ele entra na faculdade e sai de lá habilitado. Isso. Como é que Jesus, sendo Deus, seria habilitado pelo Espírito Santo porque ele desfruta do mesmo poder? Isso é considerado na aseidade um atributo incomunicável. Onisciência, onipresença e onipotência. O que o Espírito Santo tem, Jesus tem. Aí eu vou deixar o senhor responder, depois eu volto para trabalhar a questão do Beelzebul e do Espírito. Tá bom. Pronto, vamos lá. A questão é, novamente, ele só não está dizendo, mas ele está anulando a humanidade de Jesus e focando apenas na divindade. Jesus, como eu já disse desde o início, ele é o único na divindade que tem uma natureza teantrópica. O que é isso? Jesus é Deus, mas Jesus é homem. Aquilo que Jesus realizava, curas, milagres, expulsar demônios, ele não tinha capacidade humanamente de realizar nada Pastor, disso. Isso aí sofere a trindade completamente. Tá. Você viu, disse que não isso me interrompe, né? Você percebeu? É só pra pontuar. Se sofrer a trindade, com certeza, porque vai abrir ponto pros testemunhos de Jeová. Meu amigo, depois não vem pro meu colo que eu não vou segurar o meu. Meu Deus do céu, o homem tá grande, hein? Não vem pro meu colo, Jesus. Fica à vontade, pastor. Desculpe interromper o senhor. Vai lá. É que se não der essa risada, esse negócio todo, o clima... Né, os irmãos, fica à vontade. Voltando, rebobinando. O Zeca gosta. Jesus, na divindade, é o único que tem a natureza teantrópica. Ele é verdadeiramente Deus, isso eu disse desde o início, e é verdadeiramente homem. Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Jesus, como homem, ele tinha capacidade de curar? Não. Jesus, como homem, tinha capacidade de expulsar demônios? Não. Jesus tinha capacidade para realizar qualquer coisa por si mesmo como homem, qualquer coisa sobrenatural? Não. Ele dependia do Espírito Santo. Jesus viveu no período veterotestamentário. E o Espírito Santo, ele agia nos oficiais, como por exemplo rei, profeta, sacerdote, juízes. Jesus agregava na sua pessoa como homem o Mashiach. Tanto era rei, como era profeta, como era sacerdote. E como homem, ele precisava e dependia, isso está pleno aqui. Ele realizava as curas pelo poder do Espírito Santo. Ele expulsava demônio pelo Espírito Santo. E não sou eu quem está dizendo, é ele mesmo quem diz. É o senhor que está dizendo, fazendo uma interpretação do texto que o senhor acha considerável. Peraí, Paulo, peraí. Vai lá, Elias, termina. Lucas capítulo 4, ele era cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, no versículo de número 1 ainda, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ora, se ele não dependia do Espírito Santo, por que o texto diz que ele era conduzido pelo Espírito Santo? Por que o texto diz que ele era cheio do Espírito Santo? Se nós dissermos que o Espírito Santo de Jesus é a mesma coisa, nós vamos cair aí no unicismo, no sabelianismo modal, onde Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Não. Existem 3 pessoas na divindade, com funções diferentes. A função do Espírito é capacitar. Desde o Antigo Testamento todo, ele capacita. No Novo Testamento, quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Quem distribui dons espirituais? O Espírito Santo. Quem salva? O Pai. Então, cada um tem a sua função. Jesus, como homem, repito, homem, dependia do Espírito Santo, era conduzido pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo, realizava milagres pelo Espírito Santo, repreendia demônios pelo Espírito Santo. E Pedro ainda, só para finalizar, concluir, vai lá, para concluir, porque ele deixou eu falar sozinho, né? Bora lá, capítulo 10, versículo 38, Pedro diz assim, ó. Capítulo 10, versículo 38 do quê, pastor? De Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só. Então nós temos aqui a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Como homem, Jesus é Deus. Como Deus, ele não precisava de nenhuma dessas coisas. Mas como homem, sim. Agora, o esvaziamento dele... Agora, quando ele diz, por exemplo, que Jesus se esvaziou, ele tinha um corpo glorioso lá no céu, eu gostaria de que ele apresentasse para mim o texto onde, antes da encarnação, ele tinha um corpo glorioso. Corpo! Vamos voltar a palavra aqui pro Paulo, mas não reclama que aprendeu assistindo seus debates, viu? É verdade. Você não reclama, não. Vai lá, Paulo. Bom, primeiro, quando o senhor fala que Jesus expulsou demônio pelo Espírito Santo, não tem nenhum texto que Jesus invoca o Espírito Santo ou o nome do Espírito Santo para expulsar demônio. Esse texto não é uma invocação. Primeiro, quando Jesus diz assim,
Na verdade, quando Jesus fala para os discípulos, em Mateus capítulo de número 10, Mateus capítulo de número 11, que ele viu 70 de 2 em 2, eles falam para que eles expulsassem o demônio, mas eles não falam assim, ó, vocês vão pedir em nome do Espírito Santo. Tanto é que quando Jesus sobe, ele fala assim, tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Esse é um ponto. Então eu não posso falar que Jesus expulsava o demônio pelo poder do Espírito Santo como se fosse uma capacitação. De novo eu explico e não fujo. O Espírito Santo em Jesus não é capacitação, é união de exercício ministerial. Eles estavam sempre juntos. Esse é o exercício da Trindade. Porque eu teria um outro problema, e o senhor levanta várias outras questões, mas não responde as perguntas que eu faço. Esse aqui, João capítulo 10, versículo 30. E aí Eu e o Pai somos um. E o senhor reclama que eu apresento o texto grego, mas o senhor invalida o texto que eu apresento de novo. Ego kai ho pater en esmen. Isso aqui eu só conhece de ponta a ponta, e eu não falo do grego aqui para me enaltecer. Eu utilizo o texto porque, de fato, a gente precisa utilizar e faz parte do contexto. Essa expressão, eu e o Pai somos um, para eu falar que o Espírito Santo capacitou Jesus, eu tenho que falar que o Espírito Santo capacitou o Pai. Por quê? Porque se ele e o Pai são um, esse esmen, que é um adjetivo, é justamente falando de qualidade. Porque se eu seguir essa teologia que o senhor está apresentando, quando Jesus fala assim, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu tenho que abraçar o que a Testemunha de Jeová fala, que Jesus é um Deus menor e incapaz. Então aqui nós geramos vários outros problemas. Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus expulsando os demônios com o Espírito Santo é uma junção ministerial, não é uma capacitação. Porque o que o Espírito Santo tem, Jesus